Escola Iniciática Templo Illuminati. Estudos dirigidos. Iniciação ao primeiro grau. Link na descrição. As criaturas inferiores na escala dos seres são as criaturas invisíveis, que os cabalistas chamam de elementais. Existem 3 classes distintas de elementais. A mais elevada, em inteligência e em discernimento, é a dos chamados espíritos terrestres. Basta dizer, por enquanto, que eles são as larvas e as sombras dos que viveram sobre a Terra. Recusaram toda a luz espiritual e então permaneceram e morreram profundamente imersos no barro da matéria. E, de suas almas pecaminosas, o espírito imortal gradualmente se afastou. A segunda classe é composta pelos elementais dos homens a nascer. Nenhuma forma pode vir à existência objetiva antes que o seu ideal seja concebido. Antes que um artista pinte um quadro, todos os traços deste já estão em sua imaginação. Acontece o mesmo com os futuros homens. A idealização da criança que vai nascer localiza-se na mente individual do grande arquiteto do universo. Embora a idealização da forma futura de um relógio, ainda não construído, não seja uma substância, nem uma extensão, nem uma qualidade, nem qualquer espécie de existência, mesmo assim, é algo que é. Embora seus contornos, para existir, devam adquirir uma forma objetiva. Resumindo, o abstrato deve tornar-se concreto. Então, no momento que esta idealização da matéria é transmitida pela energia ao éter universal, ela se torna uma forma material, ainda que sublimada. Sendo assim, o pensamento divino é igualmente transmitido, pela mesma lei da energia, ao nosso mediador comum, o éter universal. E uma vez lá, o pensamento divino se manifesta objetivamente, reproduzindo fielmente os contornos daquilo cuja idealização nasceu em primeiro lugar na mente divina. Não se deve entender que este pensamento cria a matéria. Não. Ele cria apenas o plano da forma futura, pois a matéria utilizada para fazer este plano sempre existiu e foi preparada para formar um corpo humano, através de uma série de transformações progressivas, com os resultados da evolução. As formas passam. As ideias que as criaram e o material que lhe deu objetividade ficam. Estes modelos, ainda desprovidos de espíritos imortais, são elementais, ou um embrião psíquico, propriamente dito, que, quando chega seu tempo, morrem no mundo invisível e nascem no mundo visível, como crianças humanas, recebendo o sopro divino, chamado espírito, que completa o homem perfeito. Esta classe não pode comunicar-se objetivamente com os homens. A terceira classe são os elementais, que jamais se transformam em seres humanos, mas ocupam um grau específico na escala de seres, e, em comparação com os outros, podem ser justamente chamados de espíritos da natureza, ou agentes cósmicos da natureza, uma vez que cada ser se acha confinado ao seu próprio elemento e nunca transgride os limites dos outros. Acredita-se que esta classe possui apenas um dos 3 atributos do homem. Não possuem espíritos imortais, nem corpos tangíveis. Apenas formas astrais, que participam, num grau notável, do elemento ao qual pertencem, e também do éter. Eles são
uma combinação da matéria sublimada e de uma mente rudimentar. Alguns são imutáveis, mas ainda não têm individualidade distinta, agindo coletivamente, por assim dizer. Outros, de alguns elementos e espécies, alteram-se, sob uma lei fixa, que os cabalistas explicam. O mais sólido de seus corpos é imortal o bastante para escapar à percepção de nossa visão física, mas não tão insubstancial que não possa ser perfeitamente reconhecido pela nossa visão interna ou clarividente. Eles não apenas existem e podem viver no éter, mas também podem manipulá-lo e dirigi-lo para a produção de efeitos físicos. De acordo com a doutrina do filósofo Proclo, as regiões superiores do universo pertencem aos deuses, ou espíritos planetários, possuindo hierarquias e classes. Os mais elevados dentre eles eram os 12 deuses celestiais, que possuem legiões internas de elementais, subordinados ao seu comando. Abaixo destes, em ordem e poder, estão os deuses intercósmicos, cada um dos quais preside um grande número de elementais. São, evidentemente, as forças personificadas da natureza, em sua correlação mútua. Todas estas esferas têm suas subdivisões e classes de seres, sendo as esferas dos elementais sempre subordinadas às esferas celestiais. Os 4 elementos estão repletos de elementais. O universo é pleno. Não existe vácuo na natureza. Os elementais da terra, do ar, do fogo e da água são de uma essência fluida, etérea e semicorpórea. São estas classes que atuam como agentes intermediários entre os deuses e os homens. Embora inferiores em inteligência, a sexta ordem dos elementais mais elevados governam diretamente sobre a vida orgânica. Eles dirigem o crescimento, o florescimento, as propriedades e as diversas transformações das plantas. E, como o reino vegetal é um grau mais elevado que o reino mineral, estas emanações dos deuses celestiais tomam forma e existência na planta e tornam-se sua alma. No panteão hindu, existem nada menos do que 330 milhões de várias espécies de espíritos, incluindo os elementais, que os brahmanes chamavam de daityas. Sabem os adeptos que estes seres são atraídos a certos quadrantes dos céus por magnetismo. Acredita-se também que as diversas raças de elementais têm uma simpatia especial por certos temperamentos humanos, e que exercem mais facilmente seu poder sobre uns do que sobre outros. Assim, uma pessoa nervosa ou sanguínea é afetada favoravelmente ou não pelas condições da luz astral, que resulta de diferentes aspectos dos corpos planetários.